E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e terça-feira começam as inscrições aí para o SISU. No dia 6 de abril se iniciam as inscrições e em meio a isso muitas pessoas já estão ansiosas, já estão querendo adotar uma estratégia para conseguir a sua aprovação. Pensando nisso, para te ajudar, o professor Eduardo aqui querendo te ajudar, estou fazendo esse vídeo aqui hoje, trazendo para vocês a melhor estratégia, aqueles passos que você tem que adotar e que com certeza vão ajudar muito para você conseguir a sua aprovação. Então bora lá, sem enrolação nenhuma. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer aí a melhor estratégia do SISU, certo? O que se consiste essa estratégia? No que se consiste na verdade? Basicamente, gente, o que vocês têm que pensar? Qual que é o pensamento que vocês têm que ter? Vocês têm que fazer aquilo que a maioria das pessoas não fazem. Tanto na questão que você não tem uma boa nota, tanto na questão que você tem uma boa nota, mas isso não garante para você 100% de certeza que você vai conseguir ser aprovado em qualquer universidade, certo? Então você tem que fazer o que a maioria das pessoas não faz. E o que a maioria das pessoas não faz? Pensa comigo. Aonde que está a maior quantidade de pessoas? Nos grandes centros. Aonde a gente tem uma relação de candidatos por vagas maior? Exatamente nos grandes centros. Por exemplo, por que vocês acham que a USP é uma universidade que sempre tem as maiores notas? Por quê? Porque ela está na região mais populosa do país. Através disso, a gente tem aí uma conclusão de que é um local extremamente concorrido. Então, a estratégia que você deve adotar, no caso que você não tem uma nota tão boa ou não tem uma nota que garantiria a sua aprovação numa universidade assim, é fugir dessas universidades. É fugir de umas universidades que ficam nas grandes capitais. É fugir das universidades que ficam nos grandes centros. O que eu aconselho você a fazer é ir para uma universidade que fica no município aí com menos de 300 mil habitantes. A gente tem universidades, por exemplo, que ficam em municípios com 50 mil habitantes, com 80 mil habitantes. Essas universidades, elas são menos concorridas. Elas têm menos pessoas que conhecem elas, a gente tem menos pessoas conhecendo essas universidades e, consequentemente, a concorrência é muito menor. Então, o primeiro passo, ou toda a espinha dorsal da nossa estratégia para o SISU, consiste nessa questão de fugir dos grandes centros, tá? Daí vocês vão pensar, beleza, Eduardo, mas eu vou ir para uma universidade de interior, eu vou ficar longe da minha família. Beleza, você vai lá, fica um ano lá e depois pega a sua transferência, se transfere para essa universidade de capital. Isso é possível também. Daí você tem que procurar aí pelos métodos de transferência da universidade que você tem interesse para buscar por essa transferência. Mas você não precisa ficar preso nessa universidade de interior. A universidade de interior consistiria basicamente na sua aprovação, na sua inserção na educação superior, Então, essa ideia de você ir para uma universidade de interior é muito boa porque a concorrência lá é menor e a gente tem muitas universidades aí que ficam nessas regiões. Por isso, esse é o primeiro ponto e o ponto fundamental da nossa estratégia para o SISU. Além disso, uma outra questão aí é também fugir da ampla concorrência caso você tenha direito a cotas. Além também de uma questão que é o seguinte: se a cota tá com uma nota muito alta, isso no caso que você tem direito à cota, mas se a cota tá com uma nota muito alta, nessas ocasiões, nesses momentos, pode ser mais interessante você ir para ampla concorrência, como foi o meu caso. A nota de corte da cota, no caso a minha cota quando eu entrei no SISU, estava consideravelmente alta. Por causa disso, eu optei pela ampla concorrência e no final eu consegui ser aprovado. Então fuja da mesmice de, eu tenho direito à cota, vou para cota, vou apenas para cota. Analise também a ampla concorrência, mas se você vê lá que a nota da ampla concorrência está muito maior, isso mostra que tem muitas pessoas concorrendo a essa modalidade. Portanto, no caso assim, não faria sentido você escolher pela ampla. Por isso tem que fugir da mesmice. Não, eu tenho cota, vou ficar com a cota. Não, a gente tem que analisar aí as notas. Se a diferença é pequena, pode valer mais a pena você ir para a ampla concorrência, porque a ampla concorrência tem mais vagas. Agora, se a diferença é considerável, daí vale mais a pena você ir para a cota. Por quê? Porque a nota da cota é mais baixa. Então você tem que levar isso em consideração.
fugir da mesmice de ficar apenas nas cotas. Outro fator muito importante que muitas pessoas também não fazem, que é justamente nessa questão de você buscar pelas universidades menos concorridas, como eu já destaquei para vocês anteriormente, que são os municípios menores, com menos de 300 mil habitantes, e você pode transferir depois. Então, leve isso em consideração, pense justamente nisso, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito para você conseguir a sua aprovação, que com certeza isso vai ser muito importante. Eu já vi muitas pessoas aí, eu tinha muitos colegas, inclusive, que eram da capital de São Paulo e iam para o município de interior, no caso onde eu estudava, que tinha 50 mil habitantes. Depois eles pegavam, transferiam para Curitiba, transferiam para São Paulo. Então isso é possível, tá? Isso é possível. Eu estudava no TFPR, Campus Medianeira, em Engenharia Elétrica. E eu tinha diversos colegas de Rondônia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia. Então essas pessoas conheciam essa ideia de você ir para o interior estudar e depois você tentar uma transferência para a capital. Mas não que estudar no interior é ruim, muito pelo contrário. Tem muitas estruturas boas, tem professores ótimos, tem uma estrutura sensacional e tem pessoas extraordinárias que você vai conhecer. Mas muitas pessoas aí, por exemplo, não querem ficar longe da família. Por isso que elas pensam na transferência, por isso que elas pensam por estudar perto. Então é exatamente por esse motivo que eu estou falando para você. Mas agora, se você quer ir no interior e estudar no interior, pode ir com certeza sem medo algum, que com certeza você vai poder se desenvolver muito e vai aprender muito. Mas essa questão aí de você tentar uma universidade menos concorrida, tentar uma universidade que é menos conhecida, que é mais afastada, é a espinha dorsal, é o ponto-chave da nossa estratégia. E a outra questão aí que também você deve fazer, isso já antes do processo seletivo, se você conseguir fazer aí nesse final de semana, mas fazer também ao longo dos dias de inscrições também é possível, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, é consultar as listas de espera dos anos anteriores dessas universidades, certo? Isso é muito importante pelo motivo do seguinte: se você faz essa análise, você consegue ver quantas chamadas a universidade teve nos anos anteriores, quantas pessoas na lista de espera para o curso que você quer foram chamadas nos anos anteriores, e assim você pode coletar esses dados, assim você pode coletar essas informações e ver, a universidade A chamou 35 pessoas, a Universidade B chamou 10 pessoas, isso em 2020. Em 2019 a Universidade A chamou 40, em 2019 a Universidade B chamou 15. Então você consegue observar que a Universidade A, nesse contexto, ela chama mais pessoas, a lista de espera roda mais. Então é muito importante que você procure no site da universidade que você tem interesse, no caso, no site das universidades que você tem interesse, como que foram as chamadas nos anos anteriores. Quantas chamadas teve, quantas pessoas foram convocadas. Se você observar uma tendência de que naquela universidade houve muitas chamadas, de que naquela universidade muitas pessoas foram chamadas na lista de espera, isso faz com que a sua possibilidade de aprovação aumente muito. Então é outro fator que você deve levar em consideração. Além de buscar universidades menos conhecidas, você buscar pela lista de espera. Isso vai ajudar você na sua decisão para escolher qual universidade que você vai se candidatar. Então pense nisso. Faça uma planilha, coloque uma planilha com a quantidade de chamadas, com a quantidade de pessoas que foram chamadas, e assim você vai conseguir decidir. Então, os dois pontos iniciais que a gente observou aqui da nossa estratégia: buscar por uma universidade que é menos conhecida, uma universidade que é menos concorrida, porque assim a relação candidato por vaga vai ser menor, e também buscar por universidades que tenham mais chamadas nos anos anteriores na lista de espera, que convocaram mais pessoas na lista de espera, porque isso mostra que a lista de espera roda, e se a lista de espera roda, isso te dá mais chances de conseguir a sua aprovação. Além disso, um outro ponto aí que eu vejo também muitas pessoas errando é não jogar a nota na menor nota de corte no último dia. Todo mundo vai fazer isso. Pensa o seguinte: você quer engenharia mecânica e tá lá, tem 5 notas de corte lá. A menor nota de corte é 705. O que você pensa? Vou jogar na 705. Mas você já pensou que a maioria das pessoas vai fazer isso? A maioria das pessoas vai pensar exatamente isso. Qual que foi a primeira coisa que eu falei aqui iniciando a estratégia? Não fazer o que a maioria das pessoas vai fazer. E a maioria das pessoas vai ver, essa aqui é a menor nota de corte, vou jogar aqui.
Gente, não faça isso. O que você deve fazer é se basear naquilo que você pesquisou, se basear nas chamadas dos anos anteriores. Se você viu que nos anos anteriores a lista de espera rodou muito, a tendência é que isso aconteça novamente. Então foque as suas atenções nessas universidades, nas universidades que você pesquisou, nas universidades que são menos conhecidas, que são mais afastadas, que essas são as suas boas oportunidades de conseguir a sua aprovação, bem como aquelas universidades que rodam muito a lista de espera. Então não faça o que todo mundo vai fazer, que é pegar a nota e jogar naquela opção que tem a menor nota de corte. Isso aí é uma estratégia que muitas pessoas têm que acaba quebrando a cara depois. Por quê? Porque se a maioria das pessoas faz isso, a concorrência lá vai aumentar muito. Então não faça isso. Faça aquilo que você pesquisou. Escolha aquela universidade que você pesquisou. Não tenha medo, porque se a tendência é da lista de espera rodar, essa tendência ela geralmente se repete. Se a universidade é menos concorrida, as pessoas vão pensar 5, 6, 7, 8 vezes de ir lá se matricular. Isso eu sei muito bem. As pessoas, se é uma universidade muito afastada e tem muitas pessoas da capital se candidatando, a maioria das pessoas vai desistir no meio do caminho. Então você tem que pensar nisso. Não pegar sua nota no último dia e jogar naquela que tiver a menor nota de corte. Não faça isso. Continue com a sua convicção, continue com a sua escolha que você teve, baseado nas universidades menos concorridas e baseados naquelas universidades que a lista de espera roda mais. Então é basicamente isso sobre a estratégia. Mantenha as suas convicções, que eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, que se você mantiver a sua estratégia, que se você mantiver essa questão aí, eu selecionei uma universidade aqui que é menos concorrida, ela teve aí 15 chamadas, foram chamadas 60 pessoas na lista de espera. Mantenha essa convicção, porque você mantendo essa convicção, você aumenta as suas chances de aprovação. Um exemplo claro que aconteceu comigo, quando eu me candidatei lá em engenharia elétrica, da última nota de corte parcial para a nota de corte oficial da primeira chamada, aumentou 30 pontos, porque muitas pessoas jogaram a nota no último dia naquela opção porque a nota de corte era baixa, então o rebanho foi lá e jogou. Só que o que aconteceu? Como era uma universidade afastada e era uma universidade que a lista de espera costumava rodar muito, isso de fato aconteceu. Tanto é que eu fiquei na primeira chamada na posição 175 de 22 vagas e no final eu fui aprovado, mostrando que aquilo que eu havia analisado, que eu havia pensado, que eu havia observado com as chamadas dos anos anteriores. E pelo que eu vi que era uma universidade obviamente menos concorrida porque era um município de interior, a gente tinha essa tendência de que eu poderia ser aprovado. E no final isso deu certo. Então é basicamente isso, mantenha a sua estratégia que eu tenho certeza que você vai conseguir a sua aprovação. E só para finalizar esse vídeo aqui, eu gostaria de estar falando para vocês a respeito também das datas. Lembrando o seguinte, as inscrições vão acontecer entre os dias 6 a 9 de abril, o resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 13 de abril, quem for aprovado na primeira chamada vai ter entre os dias 14 a 19 de abril para se matricular. Se você perdeu esse prazo já era, então fique atento. A lista de espera para quem não foi aprovado em nenhuma das duas opções na primeira chamada, você pode manifestar interesse na lista de espera entre os dias 13 a 19 de abril. E as convocações da lista de espera vão acontecer a partir do dia 23 de abril. Então é isso, gurizada. Basicamente essa é a estratégia para você garantir a sua aprovação no SISU. É uma quantidade grande de informações, mas eu tenho certeza que você vai conseguir pesquisar isso, que você vai conseguir obter esses dados e de fato você vai conseguir a sua aprovação. Se você ficou com alguma dúvida, algo que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza eu estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Então eu peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima!